A partida foi digna no final, foi muito disputada, a chuva atrapalhou um pouco em alguns momentos do jogo. Em relação ao nosso time, eu acho que faltou definições das jogadas. A gente conseguiu manter a posse durante boa parte do primeiro tempo, uma parte do segundo também, mas se não tem finalização, não tem gols, e elas foram felizes nas finalizações que elas tiveram. Mas eu acho que o jogo foi, como eu falei, de grande final. Elas têm um time forte e a gente sabia disso, e a gente precisa se preparar melhor para que não ocorram os erros que a gente comentou hoje e potencializar o que a gente fez de bom, porque na próxima partida a gente está vitorioso. Pique, boa tarde, Bismarck Rodrigues da Rádio Coringão. Gostaria que você fizesse uma análise do primeiro tempo do Corinthians, muita posse de bola, finalizações, boas oportunidades, e no segundo tempo o Corinthians voltou, mas perdeu meio campo, né? O que você acha, qual foi a sensação que você teve ali, que o Corinthians não conseguiu levar tanta bola ao ataque na segunda etapa? Como eu falei, né? A gente tem muita posse, mas sem finalizar jogadas não adianta muito. Muitos motivos, a gente conseguiu achar um gol cedo. Depois que a gente tomou o gol, no finalzinho do primeiro tempo, a gente sentiu um pouco sim. Sabia que elas não queriam crescer no jogo, e a gente voltou para o primeiro tempo, para o segundo tempo, focado nisso, né, que elas iam querer crescer, e mesmo assim a gente não conseguiu ter domínio sobre o segundo tempo. Mas eu não acho que a gente perdeu a posse. Como eu falei, eu acho que as finalizações das jogadas não aconteceram, e isso fez falta. Nós somos um time que a gente agride muito, e se a gente não chutar no gol, não faz muito sentido ter a bola. Então, acho que a perda do controle ela não foi total, mas foi suficiente para elas vencerem a partida. Vicky, Amanda do Fute das Minas. O São Paulo, historicamente, né, também decisões com o Corinthians, tem se colocado sempre como um adversário, né, mais difícil, assim, geralmente uma disputa muito acirrada, mas até para a torcida aqui que já está cantando muito essa vantagem da Neoquímica Arena, né, de defender essa decisão em casa. Eu queria que você analisasse também o quanto isso pode ser favorável para vocês e o quanto você acha que a equipe sentiu hoje essa perca de domínio do jogo ali, né, depois de fazer o gol. A gente joga o campeonato inteiro pensando em se classificar em primeiro para que a gente possa decidir todos os jogos na nossa casa, porque a gente sabe que a diferença é muito grande jogar com a nossa torcida, que é mais um jogador em campo para nós. É muito importante que a gente entregue tudo junto com eles, e possa comemorar também tudo que a gente fizer com eles. E a gente pensa muito nisso. Então, decidir o jogo em casa é de suma importância. Eu acho que é um fator principal em todas as partidas que a gente faz lá. Em relação à perda de domínio, como eu falei, eu acho que a gente não perdeu o domínio total do jogo. Claro que no finalzinho ali, elas ganhando o jogo, a gente tem que se lançar à frente, tem que fazer alguns lançamentos, foge um pouco do que a gente eu acho que a arbitragem também perdeu totalmente o controle do jogo, mas também não justifica o resultado. E a gente pensar que no próximo a gente precisa, além de fazer os gols, precisamos manter o controle que a gente perdeu um pouco no segundo tempo. Eu acho que isso é importante, a gente vai trabalhar para que a gente melhore isso. Vicky, pegando um pouquinho ainda do que você está falando, né, da posse, no primeiro tempo ficou muito claro, né, o estilo de jogo do Corinthians queria com a posse de bola, e o São Paulo no contra-ataque, aproveitando aquela bola espirrada, lançada rápida para Ariel. No segundo tempo foi diferente, o São Paulo já voltou com uma outra postura e vocês ainda ficaram naquela da posse de bola. Queria saber se teve algum papo nesse intervalo específico para mudar um pouco, para tentar uma jogada mais aguda, para fazer uma diferença, né, no segundo tempo. E também você está falando vocês perderem o controle. A gente viu também o reflexo nos cartões, né? A própria Lelê ali tomou um cartão de bobeira nos pênaltis. Como que se controla num jogo em que o Corinthians não está acostumado a perder, né? Então eu acho que todo mundo ficou meio em choque, né? Como que é para vocês também trabalhar isso? Porque é um time que pouco perde, quando perde às vezes pode ficar desestruturado. Tem isso também? A gente não é acostumado a perder e nunca vamos nos acostumar. Não é para isso que a gente trabalha. Em relação ao intervalo, a gente sabe que o jogo ele pode entregar muitas coisas para nós e a gente tem que se adaptando. Se elas marcarem no alto, a gente sabe que a gente precisa usar profundidade. Se elas marcarem embaixo, a gente sabe que a gente precisa de posse, fazer triangulações, infiltrações para que a gente consiga o gol. Então, acho que é muita adaptação da gente mesmo em campo, com a ajuda da comissão técnica. A gente está sempre conversando durante o jogo, no intervalo, no segundo tempo também. Então,
a gente precisa conseguir ler o jogo dentro de campo para que a gente consiga mudar a estratégia e conseguir fazer os gols. Em relação aos cartões, eu acho que não está muito no nosso controle. Eu acho que a gente não perdeu o controle de cabeça, muito pelo contrário, a gente estava tentando ficar perto ali do jogo em si. Não temos controle sobre os cartões, inclusive é uma coisa que eu achei muito incoerente em relação à arbitragem, porque foram muitos para o nosso lado e poucos para o lado delas. Inclusive no pênalti, a classe fez um pênalti e não tomou cartão, então assim, os critérios são muito diferentes uns dos outros. Eu fiz uma falta que eu achei que foi para cartão, não tomei, aí depois fizeram uma falta que foi bem mais leve, deram cartão, então assim, isso acaba prejudicando a gente, isso tira um pouco do sério, não tem como a gente deixar entregar o jogo na mão da arbitragem, não tem como fazer isso, porque nós somos as protagonistas, então assim, a gente tem que brilhar, não elas. Mas eu acho que a gente não perdeu o foco assim, no jogo em relação aos cartões, mas a gente vai procurar tentar se centrar um pouco mais para que não cometa os mesmos erros e chegue em casa a gente vence a partida na bola. Boa noite, Davi da Central do Timão. Voltando ao assunto do primeiro e segundo tempo, a gente teve a alteração da Luana no intervalo. A gente estava voltando sem nenhuma volante de origem. Você acha que isso também a gente ficou perdendo um pouco no meio de campo e estava trazendo um pouco elas para cima? E a gente botando bastante bola nas costas também, porque as zagueiras tinham que dar o combate? Acho que a gente tem peças que a gente consegue repor, ali no meu campo principalmente, a gente treina bastante a Duda ali. Ela sabe o que ela tem que fazer quando ela entra. Infelizmente tomou um cartão no primeiro tempo que isso podia prejudicar durante a partida, porque, como eu falei, a arbitragem não estava tão bem assim com a gente. E foi uma estratégia de não prejudicar ainda mais o nosso time com uma atleta expulsa. E a gente sabia que a Duda conseguia e tinha a capacidade de suprir a necessidade que a gente tinha da Luana. A gente sabe que ela entrega muito no jogo, né? Na marcação principalmente, ela tem muita intensidade, muita pegada, mas todo mundo que entra tem capacidade, e a nossa força principal é o elenco. Então a gente tem que confiar nisso, confiar que o nosso treinador fez as decisões corretas, tem discernimento ali, e para a próxima partida a gente não tem a Lu, mas a gente tem as outras, e eu tenho certeza que quem tiver no lugar da Luana vai conseguir jogar tão bem quanto ela.